Antes de começar propriamente o catecismo, eu gostaria de dizer umas coisas, com permissão de Dom Tomás de Aquino. É uma doutrina que a Igreja ensina e que creio que falei com a pessoa do modo incorreto e não lembro mais a quem eu falei isso, e eu gostaria de reparar. Espero que essa pessoa ouça ou um dia chegue ao conhecimento dessa pessoa. De qualquer maneira, aproveite a todos que ouvirem. Então, a doutrina é a seguinte: no céu, né, as pessoas que estão no céu veem a Deus. E isso chama-se visão beatífica. E a visão beatífica é uma visão imediata de Deus. Quer dizer o seguinte: nós vemos a Deus mesmo, e não uma coisa que é reflexo de Deus. E essa visão beatífica é essencialmente sobrenatural. Na Idade Média, no século XII, hereges como Amaury de Ben afirmaram que nossa inteligência e a inteligência angélica, mesmo ajudadas por uma luz sobrenatural, não podem ver a Deus imediatamente, ou seja, através de outra coisa, mas somente podem ver um reflexo criado da essência de Deus. Então isso é condenado. E, no entanto, é certo que para vermos a Deus precisamos da luz da glória. Mas a luz da glória, assim como a graça santificante, são uma participação da natureza ou da vida íntima de Deus. Então, concluindo, por nossa natureza mesma, não podemos ver a Deus. Mas Deus dá àqueles que entram no céu, né, uma graça, algo, né, que se chama Lumen Gloriae, e esse algo faz com que nós vejamos realmente a Deus. Assim também como nós, por nossa natureza, não podemos participar da natureza de Deus. Mas Deus, dando-nos a graça santificante, nós passamos a participar da vida de Deus. Então, são coisas sobrenaturais, tanto a graça santificante como a Lumen Gloria, a luz da glória, são coisas sobrenaturais, então acima da capacidade da nossa natureza, mas que nos são dadas por Deus, e que fazem que a gente alcance coisas que a nossa natureza não poderia alcançar sem essa graça. Certo? Então, creio que o erro que eu cometi falando com a pessoa seria isso, que realmente nós não podemos ver a Deus, porque a nossa natureza não é capaz disso. Então, creio que eu teria dito que Deus cria essa Lumen Gloria como algo para a qual nós podemos ver, e que essa coisa, que seria uma espécie de um espelho de Deus, né? Mas então a verdade não é essa. A verdade é que isso então foi condenado. Um herege do século XII defendeu isso e foi condenado. Então, a verdade é que realmente vemos Deus, de modo de dizer, face a face. Vemos. Aqueles que entram no céu veem a Deus face a face. Realmente veem Deus diretamente. Mas para eles poderem ver a Deus, eles recebem algo que se chama, algo que Deus lhes dá, que os torna capaz dessa visão face a face de Deus. E essa coisa que Deus dá chama-se luz da glória. Muito bem. Então, continuando o catecismo. No sinal da cruz, como exprimimos nós os dois mistérios principais da fé? No sinal da cruz, com as palavras, exprimimos a unidade e trindade de Deus, e com a figura da cruz, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo.
Explicação. No sinal da cruz, com as palavras, exprimimos verdadeiramente o mistério da unidade e trindade de Deus, unindo as três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e dizendo em nome. Exprimimos o mistério da encarnação, paixão e morte de Jesus Cristo com a figura da cruz, que formamos no nosso corpo, levando a mão direita da testa ao peito e do ombro esquerdo ao direito. A cruz nos recorda o segundo mistério, porque nela, na cruz, padeceu e morreu o Filho de Deus encarnado, isto é, feito homem. Prática. Para exprimir com o sinal da cruz os dois mistérios, é absolutamente necessário, primeiro, dizer exatamente todas as palavras. Aliás, não é expresso o primeiro mistério. Aliás, ou seja, se não for assim, não é expresso o primeiro mistério. Segundo, levar a mão exatamente à testa, ao peito e sucessivamente ao ombro esquerdo e ao direito. De outro modo, faz um sinal, um gesto mais ou menos descomposto, mas não um sinal da cruz, e, portanto, não se exprimiria o segundo mistério principal. Tenhamos sempre grande veneração pelo sinal da cruz, como profissão da nossa fé nos dois principais mistérios. Exemplos: São Tibúrcio e Torcato. Nos Atos de São Tibúrcio faz-se a narração de um mau cristão chamado Torcato. Tibúrcio havia procurado, por todos os meios, reconduzi-lo ao bem, mas em vão. Antes, Torcato quis vingar-se das correções de Tibúrcio e o denunciou como cristão. Mas, para não se revelar traidor, combinou com os carrascos que os prendessem a ambos. Conduzidos juntos ao tribunal, foi primeiro interrogado Torcato: Quem és tu? Sou cristão, respondeu ele. Não é verdade, disse Tibúrcio. É um jogador, um bêbado, mas não um cristão. Usurpa este nome, mas não o merece. E era verdade. Torcato apostatou, e, pelo contrário, Tibúrcio morreu mártir, no ano 87. Ah, meus caros meninos, visto que com o sinal da cruz vós dizeis cristãos, não suceda jamais que o demônio e o anjo da guarda tenham de dizer de vós, não é verdadeiro cristão, usurpa este nome, mas é mau e vicioso. Procurai que o sinal da cruz vos mostre sempre cristãos, porque ele é a expressão da fé que professais e das obras que fazeis conformes com a fé. A primeira cruz. Gemiam os hebreus no Egito, oprimidos por Faraó. Ouviu-lhes Deus os gemidos e quis libertá-los. Para este fim escolheu a Moisés, deu-lhe poder para fazer milagres, e o mandou a Faraó, para lhe pedir que deixasse partir livres os hebreus. Faraó recusou. Como se obstinasse na recusa, Deus castigou o Egito com várias pragas, e por fim mandou que cada família matasse, numa mesma tarde, um cordeiro e o comesse com um rito especial durante a noite. Ordenou também que, com o sangue do cordeiro, tingisse as duas ombreiras e a verga da porta, formando assim quase uma cruz, para que, ao passar de noite o anjo exterminador, reconhecesse e poupasse as casas dos hebreus. O cordeiro era a figura de Jesus Cristo, cujo sangue banhou a cruz. E a cruz, feita nas portas das casas, é figura da que fazemos em nós mesmos e com a qual nos salvamos do demônio.